Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Samuel Martins. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Dominando o Revit, que é um curso onde eu estou ensinando a configurar um template do absoluto zero. E assim você vai compreender como funciona os mecanismos de criação de projetos dentro do Revit. Nesta aula eu vou mostrar como configurar as nossas cotas do nosso projeto. Antes de iniciar o vídeo, é importante que para você acompanhar as aulas, eu estou deixando na descrição um link para se inscrever no nosso curso. É só acessar o link do site e fazer a inscrição desse curso. Lá também você vai encontrar o arquivo para você fazer download e acompanhar o nosso vídeo. Na descrição eu estou deixando também os links dos meus cursos e templates na descrição. Se você quiser adquirir, é só acessar e dessa forma você contribui para que o canal cresça e eu possa continuar a desenvolver esse tipo de conteúdo aqui. Espero que vocês gostem e vamos para o vídeo. Dominando o Revit. Módulo 2, Terra. Capítulo 2, Família de anotações. Eu estou aqui com o Revit aberto na última aula, com as configurações já feitas nas aulas anteriores. Se você não assistiu, vou deixar aqui um link no canal para você acessar as primeiras aulas do nosso curso. É importante que você siga todas as aulas para entender o processo que eu estou utilizando, porque eu vou utilizar ferramentas que nós já utilizamos nas aulas anteriores, algo que é praticamente repetitivo. Então, eu vou pular algumas etapas, por isso é importante que você compreenda que os vídeos na sequência que eu estou deixando na playlist em ordem, que é o processo para você entender e compreender essa aula. Nesta aula nós vamos iniciar então a configuração das nossas cotas de dimensões. Eu vou entrar aqui no nível 1, na planta de piso, e para ficar mais fácil de compreender a utilização das cotas, eu vou utilizar aqui na aba Arquitetura, Parede, e vou desenhar um retângulo, que vai ser uma espécie de ambiente que nós vamos utilizar. Podemos notar que ao criar qualquer elemento aqui dentro do Revit, ele vai nos fornecer as nossas cotas inteligentes. Essas cotas, ela aparece tanto quanto você seleciona um objeto, quanto você está na fase de criação. E isso serve como referência para posicionar os elementos. Aqui dentro, então, se eu selecionar essa parede, ele vai me dar aqui uma cota inteligente. Então, se eu selecionar essa outra parede do outro lado, ele me dá uma cota no outro sentido. Então, eu posso digitar aqui, por exemplo, 4,50 e automaticamente a parede vai ganhar aquele modificação. Eu também posso fazer para esse lado, selecionando a cota, digitando 3,50, por exemplo. Aqui na nossa cota inteligente, ela tem essa ferramenta aqui para tornar essa cota permanente. Então, clicando nela, essa dimensão desse lado, então vai ser uma cota permanente. Não é mais a cota inteligente. Vou clicar desse outro lado e também clicar, e assim nós vamos ter as duas primeiras cotas para a gente configurar. Lembrando que para acessar a cota, eu entro aqui em Anotar e tenho essas configurações aqui. Eu tenho essa cota de ângulo, onde eu posso definir o ângulo entre dois objetos. No caso aqui são duas paredes, então eu tenho a informação que ele é 90 graus. Entrando em anotar novamente, eu tenho linear e alinhada. A cota que nós mais utilizamos é a cota alinhada, que é o comando DI. Eu vou clicar nessa cota. Vai aparecer aqui embaixo algumas informações sobre ela, que já vimos aqui em aulas anteriores. Aqui nessa configuração, nós podemos selecionar. Ela vai ser colocada pela linha central da parede, pela face da parede, pelo centro do núcleo e pela face do núcleo. Eu vou deixar aqui em faces da parede. Vai ser do tipo paredes inteiras, que vai nos dar a cota automática de toda a parede. Vou clicar nessa parede e ela vai me dar a espessura do encontro entre essa parede, o tamanho que já adicionamos aqui e também a interseção do tamanho da espessura da outra parede. Vou fazer o mesmo com essa parede aqui em cima. Nós vamos ter a cota
adicionada aqui. Vamos fazer as configurações necessárias para ajustar o tipo da cota. Vou selecionar essa cota. Aqui na barra de propriedade, nós vamos ver que só temos o tipo diagonal 2.5 mm Arial. Nós vamos utilizar então essa como uma amostra para criar as nossas cotas. Vou entrar aqui em editar tipo. Primeira coisa que eu vou fazer é renomear essa cota. Vou clicar aqui em renomear e vou colocar como cota geral. Essa vai ser a nossa cota geral. Aqui embaixo ela está do tipo contínuo, tipo de chamada de detalhe em arco, ou seja, quando a gente for puxar essa cota, por exemplo, vai ficar um arco aqui. A marca de revisão da chamada está em nenhum. Mostrar a chamada de detalhe quando o texto mover distante da origem, e também temos aqui marca de revisão diagonal de 3 mm. Aqui eu vou mudar para o ponto preenchido, que foi a nossa configuração da aula anterior, onde eu desenvolvi o íconezinho de chamada como ponto preenchido. Nós vamos ter aqui a espessura da linha da marca de revisão. Nesta linha aqui eu vou deixar a espessura dele com peso de 3. Vou adicionar peso 3. Aqui eu vou verificar isso depois, que é a marca de revisão. Extensão da linha de cota. Essa extensão da linha de cota é uma extensão desta linha aqui que vai aparecer. Então eu vou deixar aqui com 2 mm e vou aplicar. Agora sim, ó, esses 2 mm é essa extensão dessa linha que foi adicionada. Nós podemos ver então que já tem o ponto preenchido, que é o que a gente colocou nesse marca de revisão. Nós temos aqui controle de linha de chamada de cota, tá como intervalo para elemento. Marca de revisão da linha de chamada de detalhe eu vou deixar em nenhum. Símbolo da linha de chamada de centro também vou deixar em nenhum. Descendo aqui embaixo, nós vamos configurar o texto, né? Nós temos o texto com fator de largura, né? Lembrando que é o fator de largura. Se nós modificarmos aqui para 3, por exemplo, nós vamos ver que o nosso texto vai esticar. Então, eu quero que ele mantenha a mesma proporção. Então, eu vou deixar aqui como 1, vai voltar ao normal. Nós temos como colocar o texto sublinhado. Vamos clicar nessa ferramenta, aplicar, e vai aparecer esse sublinhamento embaixo do texto. Vou retirar, não gosto de apresentar as minhas cotas desse jeito, para ficar menos poluída possível. Então, nós temos como colocar negrito. Vou deixar então como negrito. Tamanho do texto está com 2.5 mm. Por enquanto, eu vou manter essa configuração. Qualquer coisa, a gente volta aqui e faz as modificações necessárias. Deslocamento do texto. Esse deslocamento do texto é essa altura onde está criando o meu texto, com essa bolinha aqui, até a linha da chamada da cota. Então, para isso, eu vou zerar essa opção para que o nosso texto fique em cima da linha. Vou aplicar. Vamos ver, então, ele sendo criado ali em cima da linha. Lembrando que, então, como ele está em negrito, ele ficou com um pouco mais de espessura. Podemos retirar e ver como vai ficar. Talvez assim seja uma boa opção. Nós vamos observar ao longo do curso se vai ser melhor trabalhar como as cotas em negritos ou sem. Aqui na fonte do texto eu vou colocar a mesma que eu estou utilizando desde o começo do processo. Vou utilizar então calibre. Vamos dar um OK e vamos ver então que o nosso texto foi modificado. Colocar transparente aqui, só clicar nessa seta, né? A gente pode colocar aqui transparente. Aqui embaixo, formato das unidades. Eu vou manter esse formato padrão para que o nosso texto entre em centímetros. Se você estiver trabalhando com metros e quer representar as nossas cotas de dimensões em centímetros, você vai clicar aqui. Em lugar de usar configurações do projeto, você vai desmarcar essa opção e aqui fica habilitado. Então você pode, por exemplo, trabalhar em polegadas, pés, metros, milímetros. Aqui no caso eu vou deixar usar a configuração padrão, que é o que eu utilizo aqui como unidade de projeto. Eu trabalho com
centímetros, então eu não vou mexer nessa opção. Aqui embaixo nós também temos os textos de igualdade, que é esse EQ de equivalência. Eu vou mostrar aonde vai aparecer esse tipo de texto. Fórmula de igualdade, comprimento total, que é o que está aqui. Nós podemos então colocar, né, qualquer uma dessas segmentações aqui dentro para aparecer como textos lá na formulação. Eu vou mostrar como configura isso. Neste valor aqui de igualdade, é importante então que nós também tenhamos outras opções, como por exemplo, número de segmentos e o comprimento do segmento. Isso seria bem interessante em alguns casos. Nós vamos ver isso acontecendo na prática. Olha só, aqui eu tenho o comprimento total. Beleza. Eu vou retirar o comprimento total, vou acrescentar comprimento do segmento mais número do segmento. Então ficou desta forma. Deixa eu só passar aqui o número em primeiro local e assim nós vamos ter quantidade barra comprimento. Aqui nós vamos ter a exibição da chamada de cota de igualdade está como símbolo e linha. Vamos manter dessa forma e vamos dar um OK. Desta forma a nossa cota já foi configurada. Agora eu quero mostrar para vocês a utilização que tem daquelas cotas de igualdade. Aqui na aba anotar, nós temos aqui na aba de anotação, nós temos linha de detalhe. Vou criar uma linha de detalhe nesta posição e vou copiar esta linha de detalhe aqui para baixo, mais uma vez, e elas estão assim com distância entre a outra desigual. Então, criando uma cota agora, DI, cota geral, criando uma cota desta linha, clicando em cima da linha, nós vamos ver então a nossa cota sendo criada. Deixa eu selecionar essa linha aqui e vou puxar a cota de inteligente só para eu ver se realmente essas medidas estão corretas. Então, a medida aqui está como 2 metros. Eu não estou acreditando que eu acertei 2 metros uma só vez, mas enfim, tem 2 metros aqui e 77. Para eu utilizar a cota de igualdade, nós temos essa opção aqui, ó, que clicando nela, as nossas cotas vai nos dar ali a dimensão iguais. Então, as nossas linhas já ficou com igualdade. Então, nós temos a mesma distância entre elas. Aqui na cota, olha só, aqui embaixo, nós temos exibir igualdade, texto de igualdade. Clicando aqui embaixo, vamos pedir, então, para ela nos dar aquela fórmula que nós configuramos. Fórmula de igualdade. Essa é a igualdade, ou seja, são duas linhas que tem o espaço entre elas de 138. Vamos deixar isso aqui um pouco mais visível. Selecionando a cota, entrando em editar tipo, nós vamos entrar lá embaixo, quantidade e comprimento. Aqui em sufixo eu vou colocar um X. Vai indicar então, eu vou ter um espaço, um X, mais um espaço. Assim vai ficar quantidade versus comprimento. Desta forma, fica mais fácil de entender. Então, são duas de 138. Eu acredito que essa forma é uma forma mais fácil de se entender o que está acontecendo aqui. Por exemplo, vou adicionar mais uma linha e aqui eu tenho editar linhas de chamada. Agora eu clico nesta linha e vou pedir uma igualdade. Remover restrições e agora sim, eu tenho 3 espaços entre ele de 92. Se eu modifico uma linha, ele vai modificar todos os espaços entre elas. Clico e arrasto para baixo, e assim vai ficar 3 de 67. Acho que essa forma fica uma forma menos poluída das nossas cotas. Para eu voltar com valor comum, basta eu selecionar a minha cota, entro aqui em exibir igualdade e vou deixar texto de igualdade. Então, o nosso texto de igualdade está configurado como EQ. Nós também podemos pedir aqui para ele deixar o valor. Assim fica a seu critério definir como você vai representar esse segmento. Então, as nossas cotas já está funcionando perfeitamente, né? Nós podemos ver aqui que temos as nossas cotas indicando esse ponto, né, de chamada. Lembrando que você pode modificar a seu gosto. Para projetos de arquitetura, eu utilizo o padrão de ponto. Para projetos de engenharia, eu utilizo o padrão de traços, que seria esse padrão aqui, entrando em marca de revisão. Em vez de utilizar o ponto preenchido, eu utilizo essa diagonal. Esse daqui eu considero como cota de engenharia, e a cota de projetos mecânicos eu utilizo
esse padrão de seta preenchida. Vou utilizar esse aqui de 15. Vamos aplicar. Essa seta eu costumo utilizar ela para representar elementos de mecânica. Então, no caso deste template, eu estou utilizando o template para configurar projetos de arquitetura. Por isso eu vou utilizar ponto preenchido. Vou utilizar também que essa extensão de linha de chamada de cota está com 2.4. Eu vou manter o mesmo dessa extensão passando aqui. Então, com 2 milímetros, vamos aplicar. Ok. E assim nós finalizamos a configuração da cota geral. Agora nós vamos utilizar também esta configuração para desenvolver uma cota auxiliar. Para que eu utilizo essa cota auxiliar? Dentro de um projeto, nós vamos precisar de utilizar cotas. Vou deixar aqui como preferências individuais, internas. Seria essas cotas internas. Para isso, quando um projeto ele é muito grande e não ficar poluído essas cotas aqui do lado de fora, nós acabamos tendo que usar cotas auxiliares dentro do projeto para ficar menos poluído o nosso desenho, e assim a gente vai conseguir verificar se a cota está referindo àquele ambiente. Então eu vou deixar essa cota aqui, selecionando ela, entrando em editar tipo, nós vamos duplicar e nós vamos chamar essa cota de cota auxiliar. Esta vai ser a cota auxiliar, lembrando que eu não deixo aquele monte de cota que fica aqui normalmente configurada, porque isso acaba atrapalhando na hora de você selecionar tipos cotas. E você às vezes está trabalhando com um projeto e tem que ficar pensando qual cota é aquela que você está utilizando, ela vai te causar aí um trabalho e vai diminuir a velocidade de projeto. Então eu deixo apenas essas duas. A cota auxiliar vai ser a cota onde eu não tenho essas configurações das linhas. Ela vai ser apenas o texto. Por isso eu vou desmarcar aqui marca de revisão, eu vou deixar em nenhum. Para retirar a linha do centro da cota, nós vamos entrar aqui em cima, tipo de sequência de cotas. Ao invés de utilizar contínuo, nós vamos utilizar aqui ordenado. Seria essa pasta aqui. Olha só, aqui embaixo nós temos configurações de cota de ordenada. Então, para isso, para habilitar esse botão de editar, nós vamos marcar ordenada. E assim vai habilitar aqui embaixo configurações de cota de ordenada. Vamos entrar aqui em editar e agora sim, nessas configurações nós vamos retirar a visibilidade da origem, o estilo de cota nós vamos também retirar, deixar em nenhum, fim da linha de chamada de cota junto à linha de chamada de cota. Nós vamos utilizar essa aqui. Paralelo à linha de chamada de cota, nós podemos deixar essa opção marcada, vamos dar um OK e vamos dar um OK novamente. Assim, nós temos a configuração da nossa cota auxiliar. Aqui, ao selecionar, ela vai estar marcada, clicando fora, vai ficar apenas o nosso texto. Se puxar o texto, nós podemos deixar ele em qualquer posição, ele vai manter efetuando as dimensões de acordo com que movimentamos o objeto. E assim nós vamos ter a nossa cota auxiliar. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo, eu espero que você esteja gostando da nossa série. Espero que também você tenha aprendido alguma coisa, né, que você ficou em dúvida. Deixe aí nos comentários. Se precisar, é só mandar aí que eu respondo. Eu agradeço muito as pessoas que estão mandando aí as mensagens indicando temas para um futuro vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Se inscreva no canal, curta, compartilhe isso com seus amigos se te ajudou. Verifique aí na descrição os links que estou deixando e até o próximo vídeo. Bye!